9 de julho. Pare de se preocupar e ouça minha voz. Eu falo baixinho com você, nas profundezas do seu ser. Sua mente oscila para frente e para trás, para cima e para baixo, tecendo tramas confusas e cheias de ansiedade. Quando meus pensamentos se elevam dentro de você, se infiltram nesse emaranhado de preocupação. Assim, minha voz é abafada e tudo que você consegue é ouvir. Tudo que você consegue ouvir é um ruído branco. Peça ao meu espírito que tranquilize sua mente, de modo que você possa pensar meus pensamentos. Esta capacidade é um dos maiores benefícios de ser meu filho, feito à minha própria imagem. Não se deixe ensurdecer pelo barulho do mundo ou pela confusão de seu próprio raciocínio. Ao contrário, deixe-se transformar pela renovação da sua mente. Sente-se silenciosamente na minha presença, deixando que meus pensamentos reprogramem seu raciocínio. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus, ao nosso Jesus e a todos os amigos espirituais que estão aqui presentes, para dar início a mais um Evangelho no Lar, pedindo proteção, pedindo luz, entendimento, sabedoria, para que possamos aprender um pouco mais com essa palavra, um pouco mais com o ensinamento de hoje, que possamos levar para nossos corações, para nossa mente e trabalhar cada vez mais segundo esses ensinamentos, de acordo com esse amor que Jesus nos deixou, com a caridade, com fé, que possamos transformar, melhorar nosso dia a dia e que possamos sempre sair daqui melhor do que chegamos. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, e que possamos, de uma forma, a mais uma leitura do nosso Evangelho. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Algum voluntário? Luciana, obrigada. Capítulo 25, item 1. Ajuda-te e o céu te ajudará. Só um minutinho. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dá serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que estás nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. E o princípio do trabalho, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência.
Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de preservar das intempéries e de defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que lhe impele a procurar dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material, e desta, à civilização moral. Ver capítulo 4, número 17. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Continua ou para aqui? Se você quiser parar, a gente comenta, depois continua. O que você acha? Vamos falar. Esse texto é bem bacana, né? E assim, ele nos chama para a nossa responsabilidade de evoluir. Tudo nos será dado, tudo nos é dado, mas a gente precisa buscar. Quando a gente busca, a gente acha. Nós somos dotados de inteligência, nós temos, por mais desafiadora que seja a nossa existência, tudo que nós vivemos, tudo que nós experienciamos aqui, nos faz crescer. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de buscar essa evolução, de estar focado nesse entendimento, de realmente trazer aquela ideia de que somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Eu acho que quando a gente integra isso, a gente consegue alcançar esse progresso que ele fala aqui. O progresso que cada homem cumpre é individual durante a sua vida. A reencarnação faz com que a gente consiga, aos pouquinhos, alcançar esse progresso. Não será de uma vez só, né? O texto fala isso, que graças à reencarnação, à resistência, né, a gente consegue ir saindo desse estado. Qual é a palavra que ele usa aqui? Agora fugiu. Desse estado mais instintivo para o mais de uma civilização mais bem desenvolvida. Então, ele fala que na infância da humanidade a gente só procurava alimentação, meio de nos preservar,
mas que com o crescimento, com a nossa evolução, a gente vai saindo desse estado e vai buscando a melhora da nossa posição através mesmo da ciência, que é uma ferramenta que é nosso ela assim de aperfeiçoamento. A gente precisa andar sempre com a ciência também. Então, é um texto que nos faz esse chamado de se ajuda, se conhece, queira, né? Busque, não fique parado. Você tem todas as condições, você é dotado de inteligência, de saúde, então busque. Fala do trabalho também, do trabalho material, que também é importante, mas eu gostaria de ouvir vocês também falando sobre o texto. Alguém gostaria de falar hoje? Dona Sueli. Eu fico falando aí, eu fico até com vergonha dos meus exemplos. Mas esse texto me lembra muito meu pai. Meu pai tinha uma maneira particular de ver a vida. Então, eu cresci ouvindo ele dizer a frase: Deus disse, faça por ti, que eu te ajudarei. Ele sempre repetia isso para a gente. E ele fazia questão de frisar que do céu só caía a chuva, entendeu? Só cai a água. Ele falava assim. Então, assim, de buscar alguma coisa, não ficar esperando só, sem fazer nada por si. Então, eu cresci muito ouvindo essa frase. Então, esse texto me lembrou muito dele. Muito obrigada, Dona Sueli. Sempre um exemplo prático para a gente, né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o texto de hoje? A Lívia. Me lembrou muito também de livre-arbítrio, né? Esse texto, porque Deus, né, nos dá o livre-arbítrio, né? Ele dá essa chance, né, da gente escolher. Então, daí também vem o buscar e achareis, que a gente tem que ter atitude, tem que correr atrás, independente do que seja, né, a situação. Porque se Deus desse de bandeja, vamos assim dizer, tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, tudo que a gente precisa, do que adianta a gente ter o livre-arbítrio, né? Para correr atrás, para tomar as decisões, para escolher o que é certo, o que é errado, o que é melhor para a gente, o que não é. Então, Deus, ele com certeza só nos dá coisas boas, mas a atitude, né? Ele tem que ver que a gente está querendo aquilo, que a gente está tomando atitude, está correndo atrás, né? E ele só tende a ajudar, com certeza. Ele não vai, né? Se for bom para a gente, ele vai nos auxiliar. E se não for tão bom, eu acredito muito também que ele vai nos indicando outros caminhos, né? E nos auxiliando nisso. A gente, como espíritas, né, a gente sabe que temos os nossos mentores, né, e tem toda a espiritualidade, dependendo da forma como a gente desenvolve a nossa mediunidade, né, aí vai de cada um, né, dependendo da forma como é desenvolvida a mediunidade, a gente pode ter intuições, entendeu? Pode ter inspirações. Então, isso também nos ajuda no dia a dia, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não vê que aquilo não vai ser bom para a gente. E às vezes o nosso mentor ou um amigo que acompanha a gente, espiritual, que nos auxilia, né? Nos intui de não é muito legal, não vai por esse caminho, e a gente pensa duas vezes, a gente faz as coisas de outra forma para alcançar o mesmo objetivo, mas de uma outra maneira. Então, isso também é livre-arbítrio, isso também é esse buscar e achareis. Ele, com certeza, ele é pai, né? E foi o que a passagem aqui, logo a primeira que a Luciana leu, o segundo parágrafo, né? Que pai dá uma pedra para um filho que pede um peixe, né? E a gente sabe que Deus é assim, ele nos dá coisas boas, entendeu? Ele não vai nos dar coisas ruins quando a gente pede algo bom. Então, o que a gente precisa é estar sempre, ao máximo possível, em sintonia
com nós mesmos, em primeiro lugar, né? Em sintonia com você mesmo, né? Sempre entendendo do que a gente precisa, do que a gente deseja, o que a gente quer correr atrás, e também com a espiritualidade, né? Estar em sintonia por meio de oração, por meio do estudo, né? Pode ser qualquer estudo, o Evangelho propriamente dito, ou leitura da Bíblia, quem se sente mais à vontade, mas estar em sintonia com a espiritualidade também nos ajuda muito a correr atrás e a saber o que vai ser bom e o que não vai ser bom para a gente, né? Parece que abre os nossos olhos, né, ainda mais. Então, o livre-arbítrio está aí e é para ser usado, com certeza, mas com certeza também Deus vai nos ajudando, vai nos direcionando, né? E se for do nosso merecimento, a gente vai conquistando as coisas aos poucos e vai evoluindo, né? Conforme a caminhada de cada um, né? É sempre importante lembrar que Deus enxerga lá na frente, né? A gente só enxerga o agora, né? Eu posso planejar amanhã o meu sábado inteirinho, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, e simplesmente não acontecer nada disso, né? Então, a gente só tem o nosso agora, vamos assim dizer. A gente não tem como garantir daqui hora, duas, tudo pode mudar, mas Deus não, Ele sabe o que vai acontecer, né? Então, se lembrar sempre disso, que às vezes quando a gente não está conseguindo uma coisa e está insistindo muito, às vezes não é para ser, entendeu? Então, sempre pedir inspiração, iluminação para a gente poder encontrar, né, o que realmente é nosso, vamos assim dizer. Então, acho que era. Mais alguém quer falar, Luciana? Eu lembrei do Cortella, né? O Cortella fala que vaca não dá leite. Já escutaram? Ele fala isso. Vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite dela. Ela tá ali. E acho que é isso também, né? Tudo nos é ofertado, tudo dado, tudo é possível. Nos falta esse entendimento de que é preciso você às vezes, confrontar com coisas desagradáveis. A mudança exige isso. Você não consegue mudanças vivendo dentro de uma bolha, na zona de conforto. Você precisa fazer um movimento, ser doloroso, não é fácil, mas é recompensador, porque você evolui a partir disso. Muita gente não quer, e é como a Lívia falou, é o livre-arbítrio. Tudo bem, você não quer evoluir, você não quer, tá tudo bem com você, você prefere ficar assim, beleza, tudo certo. Mas, assim, nós viemos para isso, nós viemos para evoluir, nós estamos aqui, é uma oportunidade. O Espiritismo deixa isso muito claro, que a reencarnação é uma oportunidade. Muitos querem, poucos conseguem. Nós estamos aqui, então, mãos à obra, temos que trabalhar, temos que ir lá e tirar esse leite da vaca, porque o leite não vai vir sozinho. É isso, continuo lendo, ou mais alguém quer falar? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente lê mais um pouco. Suelen quer falar? Tá tão quietinha. Não. Então, Luciana, por favor, lê mais um pouquinho. É o 4 agora. E pela aplicação desse princípio, que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar, senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as, tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, capítulo 26.
Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido destas palavras. Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Muito bonito. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência de que só depende da gente. Eu me lembrei agora que eu me livrei nessa encarnação do vício do cigarro. Eu fumava antigamente. E foi muito difícil para mim parar. Não foi fácil. Fiz várias tentativas. Mas chegou no momento que eu falei, chega, não quero mais. Não foi fácil. Mas eu me apeguei ao que eu podia me apegar naquele momento. Eu sabia que dependia de mim, e se eu quisesse, eu ia conseguir, porque eu estava amparada por forças de luz que queriam me tirar daquilo também. Não estava sozinha. Então, assim, é uma linha muito tênue. É uma decisão sua, é o seu livre-arbítrio, é a sua força, é a sua fé, é a sua motivação. Então, você precisa passar por um deserto. Eu costumo falar assim, você passa, sim, por um deserto, é difícil. Eu fiquei uns dias sem dormir direito, nervosa. Mas esse deserto, ele tem uma hora que ele passa. É como se realmente essas forças de luz te segurassem pela mão e falaram, vamos comigo. Óbvio que existem as tentações. Você precisa estar muito firme, muito forte no que você quer. E para isso é tudo, né? Tudo que a gente quer, a gente consegue. É só a gente focar, estar determinado, sustentar isso e pedir. A gente precisa pedir. E pedir com fé. Mas pedir e fazer. Não adianta ficar esperando a coisa acontecer. Você precisa também colocar ação nisso, né? É isso. Fico pensando que a gente às vezes pede, a gente consegue e não enxerga. A gente está imaginando que a coisa vai acontecer de um jeito e acontece de outro. E a gente leva, às vezes, muito tempo para entender que já aconteceu, que a gente já realizou o que a gente queria. Então, a gente tem que estar atento mesmo. Atento aos sinais, né? Que a gente vai encontrando pelo caminho, as pessoas com quem a gente cruza. Sempre podem ser, né? As respostas para aquilo que a gente está procurando. Por isso que é importante a gente dividir as nossas preocupações, às vezes, com outras pessoas. Botar para fora. Às vezes alguém pode ter uma indicação e fica mais fácil. Não sei quantas vezes na vida eu tive um problema, achei que eu ia dar conta de resolver sozinho e fiquei sofrendo um tempão. Por orgulho, às vezes, né? Por arrogância, não sei, achar que eu sabia. Aí alguém veio e quando eu desisti, resolveu porque alguém me falou uma coisa, eu falei, era isso. Então, acho que a gente tem que ter humildade, pedir, prestar atenção nas respostas e ir atrás, como vocês falaram, ter iniciativa, né? E agradecer o que a gente tem. Não só pedir, mas sempre agradecer o que a gente consegue também, né? Porque acho que dentro desse pensamento de gratidão é que vem a abundância, né? A gente primeiro tem que ser grato ao que a gente já tem, antes de pedir mais. Acho que é isso também, que me ocorreu agora. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, que a gente está indo para o final já do Evangelho? Só para completar o que você falou mesmo, a gente precisa, nesses momentos, reconhecer a nossa pequenez. A gente é pequeno mesmo, a gente precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa ajoelhar, que a gente precisa pedir, é com humildade mesmo. E a partir do momento que a gente reconhece essa pequenez, por isso tem aquela frase que fala, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando você consegue perceber isso, aí vem a sua força, porque você sabe que existe algo bem maior que você. Por aí mesmo. Tá. Se ninguém mais quiser falar nada, eu vou pedir para alguém fazer a prece final. Tá bom? Quem quer fazer a prece final?
Ali já começou, quem quer terminar? Dona Antônia, muito bem. Eu gostaria de pedir para a gente pedir uma bênção para um amigo, nosso irmão, que ele é frequentador do Centro Fé Esperança Caridade, o nome dele é Joelson Teixeira. Ele pegou o vírus, ele está com a Covid, e ele está internado no hospital Nossa Senhora de Fátima. Então, na hora da prece, vamos mentalizar uma bênção para ele. Vamos elevar o nosso pensamento e falar com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força a quem passa pelas provações, dai luz a quem procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não te conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, se tivermos alguma sorte de merecer a vossa misericórdia, Deus dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Pai. Dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, o que fará das nossas almas um espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem, assim seja. Amado Jesus, amigos de todas as horas, nosso Mestre Divino, agradecemos por esse momento, por essa reunião, por essa luz tão maravilhosa conectando, Senhor, que nós possamos expandi-la para todos os habitantes da Terra. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela existência, pelas oportunidades que surgem a cada hora. Continue conosco, Senhor. Precisamos desse auxílio divino. Nos oriente e nos conduza agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos bater nossa foto. Eu vou contar até 3. Não, peraí, deixa eu diminuir a tela, aumentar a tela, gente, só um minutinho. 1, 2, 3, sorriam. Pronto, pode se mexer. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Dizer que eu estou muito feliz que a Kátia apareceu aqui, graças a Deus, pela essa companhia maravilhosa. Tchau, gente.